Vamos falar de ficção científica hoje? Vamos falar de Isaac Asimov. Logo depois da abertura. Vem comigo. Então, povo, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores autores da ficção científica moderna, o Isaac Asimov, que é então o grande criador do termo robótica e também um dos grandes responsáveis pela popularização dos robôs na literatura de ficção científica. E vocês podem ver o Isaac Asimov, você já deve conhecer esse senhor aí do lado, que todo mundo chama ele de o Bom Doutor, e ele é um grande autor da literatura de ficção científica. Ele é muito conhecido então por criar diversas obras que são referências dentro do gênero hoje em dia, e muito respeitada pelos adoradores desse gênero da ficção científica. E hoje eu venho falar com vocês nesse nosso vídeo super especial sobre a obra desse grande autor. Eu tenho vários livros deste autor aqui na minha biblioteca particular. Alguns foram cedidos de parceria pela nossa editora favorita, a editora Aleph. E tem um cachorro latindo aí fora, vocês me desculpem se vocês estiverem ouvindo, se estiver atrapalhando aqui o som, pessoal. Mas, né, fazer o quê? Então, pessoal, eu quero falar com vocês sobre esse autor maravilhoso hoje. Eu quero mostrar pra vocês, então, todos os livros que eu tenho dele aqui na minha biblioteca particular. Eu quero mostrar pra vocês também uma ordem, uma forma correta de se ler as obras do Isaac Asimov. E também vou começar uma maratona de leitura do Isaac Asimov. Eu vou tentar, então, ler todas as obras possíveis que eu tiver do autor, que eu for conseguindo de parceria, que eu for comprando, que eu for adquirindo e coisas do tipo. E sempre vai ter muitos vídeos especiais então sobre o Isaac Asimov e suas obras aqui no canal. Então, vamos lá? Primeiramente eu vou tentar fazer aquilo lá, mostrar pra vocês. Essa é minha pilha de livros do Isaac Asimov. Eu tenho muita coisa do autor. E muita coisa boa, muita coisa essencial aqui. Ele é responsável pela criação das 3 leis da robótica, que são até hoje seguidas por vários e vários autores, escritores, diretores e amantes da ficção científica quando vão criar algum material voltado para esse gênero. As 3 leis da robótica são: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inanição, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Essa é a primeira lei da robótica. A segunda lei é: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E a terceira lei é: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. E essas 3 leis foram então o pilar para definir como que é o comportamento de um robô nas histórias de ficção científica. Muitas e muitas pessoas, criadores de conteúdo desse gênero, ainda seguem essas leis. E provavelmente no futuro, quando for criado robôs inteligentes, robôs ao nível da ficção científica, provavelmente os engenheiros, os cientistas, o pessoal que conseguir criar esse tipo de máquina vai seguir essas leis também, porque elas fazem o total sentido, né, gente? Esse é um dos grandes pontos que o Isaac Asimov tem para ser admirado. Além da escrita dele, que é simples, direta, rápida, mas muito informativa, e da sua grande capacidade de criar histórias cada vez mais criativas, interessantes e que acrescentam muito para a ficção científica. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui todos os livros que eu tenho na minha biblioteca particular, escritos pelo Isaac Asimov. E depois, então, eu vou falar para vocês uma ordem de leitura muito interessante para as pessoas seguirem quando querem ler as obras do Isaac Asimov. Então, vamos lá? Bom, eu tenho O Fim da Eternidade, que me foi cedido de parceria com a editora Aleph, nessa capa muito bonita. É simples, mas é muito bonita. Eu mostrei essas edições no vídeo unboxing que teve semana passada. Mostrei elas com mais detalhes por dentro direitinho. Quem quiser ver como que é só ir naquele vídeo. Tenho Eu, Robô na edição nova, que eu gostei demais. As Cavernas de Aço, muito legal essa capa. O Sol Desvelado. Os Robôs da Alvorada. Super lançamento da editora Aleph para esse mês, pessoal. O Futuro Começou, que é um livro da editora
Emos. Essa editora, ela publicava muitas obras de ficção científica. Tanto é que qualquer dia, quando eu for fazer um bookshelf tour recente, um bookshelf tour atualizado da minha estante, da minha biblioteca particular, quando eu chegar na parte de ficção científica, vocês verão vários e vários livros da editora Emos, porque eles publicavam vários livros sobre esse gênero. Nós Robôs, numa edição da Círculo do Livro, em capa dura. O Homem Bicentenário, também da editora Emos. Poeira de Estrelas, tá bem velhinho, quase caindo aos pedaços. Tive até que remendar aqui do lado, aqui assim, para poder o livro ficar em pé. Fundação, na editora Emos, e esse daqui é digamos que um compilado dos 3 livros da trilogia original Fundação. Então aqui a gente tem Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Fundação 2, esse daqui então não é um compilado. Aqui já é a segunda, a primeira continuação que o Isaac Asimov lançou então para Fundação. No caso é o Limites da Fundação. Eles lançaram então como Fundação 2. E por fim, Viagem Fantástica 1 e Viagem Fantástica 2. O primeiro, Viagem Fantástica, foi encomendado para o Isaac Asimov, porque tem um filme, esse filme na década de 80, 70, não tenho certeza ainda, porque eu não vi o filme, fez muito sucesso e encomendaram então que o Isaac Asimov escrevesse a novelização do filme a partir do roteiro. Ele escreveu então, mas ele não gostou muito, porque teve que seguir estritamente o roteiro e resolveu fazer uma continuação. Essa continuação é independente do primeiro, não tem nada a ver com o primeiro, não sei se são os mesmos personagens, mas eu sei que a ligação com o primeiro são mínimas. E aqui ele então seguiu a própria imaginação, a própria criatividade e fez Viagem Fantástica 2, Rumo ao Cérebro. E tenho mais 3 livros aqui, e esses não são especificamente do Isaac Asimov. Esses aqui são 3 livros de contos de ficção científica, que tem vários autores, e inclusive tem um conto do Isaac Asimov dentre eles. Eu tenho então esse daqui, A Nave Espacial. Aí então aqui tem contos do Isaac Asimov, do Arthur C. Clarke e do Eugene Ionesco. Esse eu não conheço, esse autor. Tenho esse daqui, O Povoamento do Planeta Vênus. Esse aqui tem contos de vários autores, inclusive tem, vocês podem ver essa moça aqui na capa, né? Tem o conto chamado, eu não sei como é que é o nome do conto, mas é o conto que deu origem ao filme A Mosca, aquele filme de 1956, se eu não me engano, é dos anos 50. E depois ele teve uma refilmagem nos anos 80, que a refilmagem é bem nojenta. Mas aqui então tem o conto que deu origem ao filme dos anos 50. E por fim tenho esse aqui, Antologia do Espaço, que tem contos do Isaac Asimov, do Arthur C. Clarke, do Ray Bradbury e de vários outros autores. E é uma antologia muito legal, eu gostei demais dessa antologia aqui. Então, povo, esses são os livros que eu tenho do Isaac Asimov. Agora, eu vou falar pra vocês então eu andei pesquisando bastante na internet e tudo mais, né, vendo opiniões de várias pessoas que leram a obra completa do Isaac Asimov, que foi publicada aqui no Brasil e tudo mais, e eu fui vendo as listas que o pessoal fazia de melhores obras do Isaac Asimov e de ordens cronológicas, de ordens de séries e ordens recomendadas para poder ler os livros do Isaac Asimov. Então eu separei para vocês aqui uma lista bem coerente com a ordem de melhor leitura dos livros do Isaac Asimov. Essa ordem pode não respeitar muito bem a ordem cronológica dos acontecimentos, dos fatos, mas é a melhor forma de se ler os livros do Isaac Asimov para melhor compreensão, para que a pessoa consiga aproveitar melhor a história, compreender melhor a história e entender muito o universo que o Isaac Asimov cria em suas obras. Ele tem o costume de interligar as suas séries, porque ele tem 3 principais séries: a série dos robôs, a série do Império Galáctico e a série Fundação. Essas 3 séries ele consegue interligá-las sutilmente, levemente, claro, mas tem interligações. E então a ordem que eu vou mostrar aqui é o melhor jeito de você ler Isaac Asimov sem ficar perdido e sem deixar de entender as coisas, e ainda assim aproveitando muito bem a história. Então, primeiramente, o melhor jeito de começar a ler Isaac Asimov é com a série Robôs. Tanto por ser a série mais popular dele, quanto também por ser a primeira série cronologicamente na história das obras do Isaac Asimov. Então, a primeira coisa que você deve ler para começar a Isaac Asimov é Eu, Robô. Eu, Robô, então, é um livro de compilação de contos, todos eles voltados para a temática robótica, e eles então são acompanhados, intercalados
pela narrativa da psicóloga de robôs Susan Calvin. Ela é uma psicóloga especializada no entendimento da mente, do cérebro positrônico dos robôs. E ela entende muito bem isso e sabe quando um robô tá bem e quando um robô tá dando defeito. E esse é o trabalho dela. E aqui então ela vai reunir os casos mais marcantes da carreira dela. E, inclusive, é até interessante esse livro, porque ele vai mostrando, digamos que, do robô mais primitivo até o robô mais avançado que ela já conseguiu trabalhar. E é muito legal esse livro, é um livro maravilhoso. Eu estou relendo ele porque eu quero, como eu falei pra vocês, quero fazer uma maratona do Isaac Asimov. E é um excelente livro para começar a ler Isaac Asimov, e também o primeiro que você deve ser lido para conseguir compreender a cronologia das histórias do autor. Depois nós partimos então para o livro Nós Robôs. Aqui tem alguns contos do livro Eu Robô. Você vai encontrar alguns contos repetidos aqui, mas também tem muitos contos novos, inclusive alguns que são essenciais para você compreender melhor coisas lá da frente da série Fundação. A terceira leitura que você deve fazer do Asimov não é um livro completo, mas sim um conto. Um conto chamado Mãe Terra, que está nesse livro aqui, O Futuro Começou. Esse sim é tido como oficialmente a primeira aparição do planeta Aurora da série Fundação. E ele aparece nesse conto, Mãe Terra, e é um conto sensacional. Quem gosta da série Fundação precisa ler esse conto, porque tem grandes explicações sobre as origens do planeta. Nossa, é muito legal, pessoal. Então a terceira leitura é esse conto, Mãe Terra, do livro O Futuro Começou. Inclusive, esse não é um livro muito bom de contos, não. Eu já o li inteiro, já não tem contos tão bons aqui assim. Mas tem esse conto que é muito bom, que é essencial para compreender a série de livros do Asimov. A quarta leitura, então, já começamos com a série policial que o Asimov começou a escrever, então, né? Que é a série dos robôs, propriamente dita. E nós começamos com As Cavernas de Aço. E aqui ele apresenta, então, os nossos dois personagens favoritos, né? Que é o nosso robô e o nosso policial detetives investigando assassinatos e coisas e tramas policiais. E é um livro muito frenético, é um livro bastante fácil de ler, um livro bastante rápido de ler e é uma história deliciosa. Partimos, então, logo para a próxima continuação dessa série, que é O Sol Desvelado. Gente, eu adoro essa capa, é muito, muito legal, pessoal, é muito legal. Depois nós temos, então, Os Robôs da Alvorada, que esse aqui é bem gordinho já. Também faz parte da série dos robôs policiais, né? E por fim, fechando a série dos robôs, fica o quarto livro dessa série de robôs policiais, que é Os Robôs e o Império. Esse a editora Aleph ainda não trouxe, creio que vão trazer pra gente ano que vem, né? Para poder finalizar a série direitinho. E fecha então o período de livros de robôs do Asimov. Aqui acaba a série dos robôs oficialmente. E nós partimos então para a continuação, cronologicamente, que é a série Império Galáctico. E para você começar a ler bem essa série, o recomendado é que você leia primeiro esse daqui, Poeira de Estrelas, que vai então começar a mostrar a evolução do ser humano com o seu Império Galáctico, a expansão do ser humano pelas galáxias e tudo mais. Logo depois nós temos As Correntes do Espaço. Vocês estão vendo a capa dele por aqui. Esse livro eu não tenho ainda, eu pretendo comprá-lo de sebo, né, porque não tem aqui no Brasil em edições recentes. Mas esse é a próxima leitura para você continuar a acompanhar a série do Império Galáctico. E o terceiro e último da série de Império Galáctico se chama 827 Era Galáctica. Nome feio, né? A capa é essa daqui que vocês estão vendo. E aqui fecha então essa série do Asimov. E agora damos início à série Fundação. A série Fundação tem várias maneiras de você ler ela, mas a mais recomendada é que você leia na ordem de escrita, ou seja, a ordem que o Asimov foi escrevendo e foi lançando, que são então os 3 primeiros livros, né, que é a trilogia oficial, a trilogia original, que é Fundação, Fundação e Terra e Segunda Fundação. Eu tenho aqui esses 3 nessa edição aqui antiguinha, velhinha aqui da Emos. E tem as 3 edições então, lançadas pela editora Aleph, edições lindíssimas. Logo depois, o interessante é que você vá para as continuações diretas da série Fundação, que é esse daqui, Limites da Fundação, que é o que eu tenho aqui. E logo depois, Fundação e Terra, também lançado pela editora Aleph.
Pessoal, uma errata, eu falei Fundação em Terra lá atrás na trilogia original, não, é Fundação em Império, desculpem pessoal. Aí sim, depois é recomendado que você volte na série naqueles prequels, né? São aqueles livros que se passam antes da trilogia original. Que são, então, Prelúdio à Fundação, que a editora Aleph lançou, e Origens da Fundação, também lançado pela editora Aleph. Essa, então, é a melhor forma de se ler tanto a série Fundação, quanto todos os livros do Isaac Asimov, de forma linear, de forma cronológica e tudo mais. Assim você tem um entendimento ótimo de toda a obra principal dele e você vai aproveitar muito bem, vai entender direitinho e vai se divertir bastante. Aí então tem alguns livros do Asimov, esses que eu vou falar agora são livros aleatórios, são livros que não vão atrapalhar em nada na sua leitura na hora de ler os livros do Asimov. E você pode ler eles a qualquer momento que vai ser divertimento na certa. Esses livros são O Fim da Eternidade, lançado pela editora Aleph, que é um livro sobre viagem no tempo e é uma das histórias de viagem no tempo mais bem elogiadas de toda a literatura de ficção científica. Todo mundo, esse livro aqui é referência quando se trata do tema viagem no tempo. Os Próprios Deuses, que vocês estão vendo aqui também, eu não tenho essa edição, a editora Aleph lançou ela. E também é um livro muito bom, um livro muito recomendado, fala sobre dimensões paralelas e contato com outros seres de outras dimensões, e parece ser muito bom, esse eu não li ainda. O Homem Bicentenário, que todo mundo conhece pelo filme do Robbie Williams, né, mas o conto não tem nada a ver com o filme. O filme é uma mistura desse conto, O Homem Bicentenário, e alguns outros contos presentes nessa edição aqui. E o filme é muito bom também, mas o conto, esse livro em si é muito melhor, gente. O Viagem Fantástica, né, que eu falei, 1 e 2, né, que também é muito bem recomendado, porque são aventuras muito interessantes, bem divertidas, e é muito legal para você conhecer outras obras do Asimov. O Cair da Noite, que está aparecendo aqui do lado, que é um livro que tem uma história principal, né, O Cair da Noite, é quase um romance, que essa história é muito famosa por ser um planeta onde tem o sol é constante, a luz é constante. E acontece, eles nunca tiveram noite, e acontece então que há uma previsão de que a noite vai cair e que não tem previsão de o sol voltar. E imagine o pessoal que vive nesse planeta, como que eles vão lidar. Depois nós temos o livro A Terra Tem Espaço, que é uma compilação de contos de ficção científica dos mais diversos temas. Então você vai encontrar vários subgêneros aqui dentro desse livro. Vai ter invasão alienígena, vai ter exploração de espaço, vai ter descobertas de novos planetas, vai ter contos sobre viagem no tempo, vai ter várias coisas. E esse livro é muito elogiado justamente por essa vasta gama de subtemas. E por fim, o último se chama Nós, os Marcianos, que é mais ou menos o que o Asimov fez com o Eu, Robô. Ele fez então uma compilação de contos, todos com a temática de marcianos, de extraterrestres, esse tipo de coisa. E tem extraterrestre dos mais variados tipos. Tem extraterrestre bonzinho, tem extraterrestre malvado, tem extraterrestre paternal, tem extraterrestre extremamente evoluído, tem várias e várias histórias. Quem gosta do tema extraterrestre vai amar esse livro. Então, povo, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um pouquinho longo, mas eu achei que foi muito legal. Eu vou começar a fazer uma maratona, então, de leitura do Isaac Asimov. Vou ler as obras dele do jeito que eu falei pra vocês aqui, na ordem cronológica. E espero que vai ficar muito legal. Vou soltando vídeos conforme eu for terminando as leituras, falando mais detalhes sobre cada um dos livros. E espero que vocês gostem. E quem quiser acompanhar junto comigo essa maratona, tá todo mundo convidado aí, viu, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo e tchau, tchau!